Vamos assinalar o Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia. E a nossa convidada, a doutora Inês Homem de Melo, médica psiquiatra, a quem agradeço muito por estar aqui no programa Consultório. Obrigada, Sra. Doutora. Obrigada eu pelo convite. Obrigada. E por assinalarmos esta data. Gosto muito da forma como o título está posto, que é Pessoa com Esquizofrenia. Portanto, muito bem. Primeiro a pessoa, só depois a sua doença. Essa já é uma lição. É, por vezes dizemos o esquizofrénico, erradamente. Isso já tem aqui uma conotação muito negativa, não é? Quando dizemos que aquela pessoa é esquizofrénica. Não, aquela pessoa tem esquizofrenia. Exatamente. Como quem a pessoa é a doença. Isso não está certo. Começa aí o estigma, na própria palavra. O mesmo associa-se, por exemplo, ao diabético, não é? É a pessoa com diabetes, não diabético. Ora, muito bem. É uma lição importante. Obrigada. Consigo, estamos sempre a aprender. Como é que se pode definir a esquizofrenia? Ora bem, é uma doença muito complexa, que ocupa bastante o trabalho da psiquiatria. Uma doença crónica e que cursa por múltiplos períodos em que a pessoa vai estando psicótica. Para isso, eu acho que vou ter que explicar o que é estar psicótico. Claro. Estar psicótico é um estado em que a pessoa tem pensamentos e percepções que se consideram fora da realidade, diferentes da realidade que é partilhada pela média das pessoas. Eu vou dar um exemplo, que acho que é o mais fácil. Imaginemos que eu estou num restaurante, numa mesa com os meus amigos e tenho ali uma mesa ao lado com outras pessoas. De repente começo a sentir que eles estão ali a tramar alguma contra mim. Começo a ver os olhares deles assim ameaçadores. Até já estou a ouvi-los a sussurrar o meu nome. Começo a ficar com uma inquietação que eles vão fazer qualquer coisa contra nós, contra a minha mesa e os meus amigos. Partilho o que estou a sentir com os meus amigos e eles tipo, não, Inês, está tudo bem, aquelas pessoas não estão a conspirar nada contra nós. Isto seria um exemplo mais ou menos do que é estar psicótico. Portanto, a pessoa tem um determinado conjunto de sintomas que eu já vou enumerar, que não é partilhado com o resto das pessoas. Esses sintomas são, o mais conhecido de todos, são as alucinações. Certo. Portanto, são percepções em qualquer uma das modalidades sensoriais de estímulos que não estão realmente a acontecer. Pode ser uma alucinação visual, portanto, a pessoa vê pessoas, animais, vultos, sombras que não existem realmente. Podem ser sensações táteis, olfativas, gustativas, ou então a mais frequente de todas, Ouvir. Ouvir. É o conhecido ouvir vozes. Portanto, não está ninguém a falar, mas a pessoa ouve vozes tal e qual como se estivesse a ouvir uma voz real. Claro que com o tratamento a pessoa vai aprendendo a reconhecer como vindo de dentro da sua própria cabeça, mas até saber o que tem, é uma voz que está a ouvir. O segundo sintoma mais importante do estar psicótico é o chamado delírio. O que é que isto quer dizer? É uma crença que a pessoa tem, uma ideia que a pessoa tem, que é completamente irrefutável por argumentos. A pessoa diz, mas olha, se calhar não. E a pessoa acredita piamente que, e depois o que ela acredita é variável. O mais comum é o chamado delírio persecutório. A pessoa acha que está a ser perseguida, que está a ser vigiada, que andam atrás, no fundo, que anda alguém atrás dela para lhe fazer mal. Portanto, começa aqui o grande sofrimento da esquizofrenia, que é a pessoa sentir-se ameaçada, que a todo momento vai acontecer algo de errado. Podem ser delírios chamados autorreferenciais, que é, por exemplo, se a Alexandra pôs ali o copo, deve ser uma mensagem para mim. Okay. Isto quer dizer alguma coisa. Ou a pessoa está a ouvir rádio, ou ver televisão e tem a sensação de que as palavras do jornalista são diretamente... Sente-se constantemente ameaçada. Ameaçada ou que tudo são sinais. Certo. Ao início pode não saber bem sobre quê, mas algo de errado não está certo, digamos assim. Sim. Pronto, esta sensação assim. Depois pode ser delírio de envenenamento, por exemplo, a pessoa acredita que há um elemento da sua família que anda a tentar envenená-lo, ou delírio de ciúme. Tenho a certeza absoluta que a minha mulher tem um amante. E a pessoa pergunta, mas porquê é que tem essa ideia? E depois podem vir argumentos que realmente para a média das pessoas não são argumentos nenhuns, porque vi um carro vermelho a passar às 4 da tarde lá fora. E acredita piamente naquilo, E não acredita piamente. E, por último, o estado psicótico pode incluir uma desorganização do pensamento tão grande que a pessoa, ao falar, nós não conseguimos perceber bem, baralha-se toda nas palavras, isto pode ser um sinal de alarme. Estar psicótico, atenção, que não quer dizer logo esquizofrenia.
É uma fase, pode ser uma fase. Pode ser, por exemplo, porque a pessoa consumiu drogas e então tem ali a chamada psicose tóxica. Pode ser um estado psicótico decorrente de outro quadro psiquiátrico, por exemplo, uma depressão muito grave. Ou então, pode ser o primeiro surto psicótico de uma pessoa que virá a ter mais e aí configurará, então, a esquizofrenia. O diagnóstico. O diagnóstico. Portanto, a esquizofrenia é isto, é um vai e vem de fases destas. Sim. Idealmente, o que nós queremos é que seja só a primeira. Queremos que a pessoa venha para o tratamento e que tenha, idealmente, mais nenhuma crise destas. Exatamente, que é o chamado surto psicótico. Surto. E se a pessoa estiver controlada, ou seja, bem medicada e acompanhada, é de facto possível evitar um novo surto? A ideia é essa. A ideia é trazer a pessoa para o tratamento o quanto antes, porque quanto mais tempo ela passa sem estar tratada, maior a probabilidade de depois nós não conseguirmos impedir eficazmente as flutuações da doença. Mas um surto pode durar quanto tempo, por exemplo? No limite pode durar até a pessoa ser conduzida ao tratamento. E a pessoa pode manter a sua rotina diária, ir trabalhar, ir ao ginásio e estar em surto? Estar no surto? Depende. É assim que se diz? Depende da dimensão dos sintomas, mas é possível. É possível a pessoa, principalmente numa fase inicial, a pessoa conseguir, nós dizemos, encapsular os sintomas, ou seja, guardá-los para si, mas naturalmente a pessoa vai sentir-se tão cheia de medo, em tanta angústia, que o que é que as pessoas fazem normalmente? Retiram-se, começam a ficar muito isoladas, começam a... Isto é um problema, porque ao isolarem-se, perde-se a oportunidade delas serem vistas e dos sintomas serem identificados. E é aqui que momentos como este são tão importantes, porque o surto psicótico cursa geralmente com uma coisa que é a pessoa não ter noção de que está doente. Portanto, resta-nos a nós, observadores, familiares, professores, amigos da pessoa que está neste estado, resta-nos a nós identificar os sinais e conduzi-lo ao tratamento. Porque se nós entramos numa de não me vou meter onde não sou chamado, a pessoa é que sabe de si. Neste caso específico, isto vai penalizar muito a pessoa. Chama-se, em mediquês, chamamos a nosognosia. Noso é doença e gnosia é saber. Ou seja, a pessoa não sabe que está doente. É um sintoma. Não é falha de caráter, não é negação. Não sabe, logo não vai procurar ajuda, não é? Tem que ser as pessoas que estão à volta, normalmente as mais próximas, que vão identificar ali uma mudança de comportamento e a encaminhar essa pessoa a procurar ajuda. Justamente. E esse acompanhamento depois, essa medicação, não sei se tem que haver um ajuste dos fármacos, é difícil? O tratamento é contínuo, quer-se contínuo, porque é uma doença crónica, e multidisciplinar. Isto não é só medicação. Claro. A medicação é muito importante para estabilizar. No fundo, no cérebro há umas descargas de neurotransmissores, o principal é a dopamina, e são essas descargas, desequilíbrios, que causam os sintomas. A medicação serve quase para um sistema de tamponamento, quase não deixar que as flutuações sejam tão grandes. Mas depois é preciso envolver a família, fazer uma intervenção, explicar. Isto pode ser bastante assustador para a família, as pessoas não sabem o que é que foi aquilo, portanto temos que explicar, ajudar as pessoas a identificar os sinais de alarme num episódio futuro, levar a pessoa para a psicoterapia, para ela se capacitar, para numa próxima vez poder pôr em causa o seu próprio pensamento. Será que eu estou a pensar bem? Será que é mesmo assim? Será que aquele copo é mesmo um sinal para mim? Ou foi a Alexandra que pôs ali o copo naquele lugar ao calhas? A pessoa aprender a viver com o facto de ter uma doença crónica, que é sempre uma fase de adaptação. Sem dúvida. E depois a intervenção importantíssima da parte social. Neste movimento de isolamento, às vezes as pessoas deixam o trabalho, deixam a universidade e vai ser importante nós devolvermos a pessoa à sua rede social onde ela estava previamente. Portanto, isto é um tratamento com múltiplas frentes. Por último, uma coisa que aqui em Portugal está a começar a nascer, infelizmente, são os grupos de pares. Ou seja, a pessoa frequentar locais com outras pessoas que têm doença mental e que partilham as suas experiências, idealmente experiências bem-sucedidas. Olha, eu fiz assim. E essa partilha é sempre bom, não é? É sempre boa. É importantíssima. Eu estou cada vez mais convencida de que é
uma parte imprescindível do tratamento. É a pessoa sentir-se integrada numa comunidade, ver exemplos de sucesso, dar voz, sim, às pessoas com histórias de recuperação, para dar uma mensagem de esperança, porque senão o que é que acontece? A pessoa só ouve histórias muito negativas, não quer nada a ver com aquela palavra, com aquela doença, mais tempo vai demorar a chegar ao tratamento. Eu não quero ter isto. Em vez disso, se houver pessoas com histórias de sucesso, mais depressa a pessoa vai para o tratamento, como eu disse, é importantíssimo. Quanto mais tempo está sem tratamento, mais difícil é de resolver. É quase como os AVCs. Toda a gente sabe que quando há sintomas de AVC, temos que correr para o hospital. Certo. E mesmo dentro do hospital, os neurologistas até têm um conceito que é o tempo porta-agulha, que é quanto tempo a pessoa demora desde que entra na porta do hospital até receber o tratamento para o AVC. Aqui é igual. Primeiros sintomas psicóticos, rápido, temos que ir para o tratamento. Por isso é que as famílias têm que estar de olho e, à mínima coisa, levar a pessoa ao tratamento. Muito bem. E nesse sentido, Sra. Doutora, este primeiro surto pode surgir em qualquer idade? Classicamente acontece no início da vida adulta. Ali, entrada na faculdade, por isso é que são anos áureos, por isso é que nós temos que intervir, porque são anos em que está tudo em cima da mesa na vida da pessoa. Embora é possível o início da doença ser mais tardio, principalmente na mulher. O homem tem assim o início mais precoce. Para cada mulher há 4 homens com esquizofrenia, é uma doença mais frequente no sexo masculino, e tipicamente no início da vida adulta. Ali entre os 20 e os 30, na mulher pode ser um bocadinho mais afastado. Agora é raro uma esquizofrenia, muito raro, uma esquizofrenia começar depois dos 50, por exemplo. Início da vida adulta. E normalmente há uma causa hereditária? Há casos na família? Porquê é que acontece? É uma patologia dentro da psiquiatria que tem um componente genético muito importante. Agora, nós nascemos com vulnerabilidade para a doença. Se tivermos antecedentes familiares de doença mental, podemos nascer com mais probabilidade, com mais vulnerabilidade. Agora, depois entram em jogo os fatores ambientais. Se eu nasço com grande vulnerabilidade, mas tenho a sorte de não ter experiências adversas na infância, não sofri de bullying e, sobretudo, se não me meti na droga na adolescência e início da vida adulta, eu mantenho a minha vulnerabilidade altinha, mas sem subir muito lá para cima. Se, por outro lado, nasço com esta vulnerabilidade e caio no mundo da droga, experimento cannabis muito cedo, então a minha probabilidade vai aumentar tanto que pode ser o suficiente para ter manifestações da doença. Não é que as drogas causem, não são causa única e suficiente, mas aumentam tanto o risco que uma pessoa com vulnerabilidade passa a ter manifestações de esquizofrenia. Uma pessoa com esquizofrenia, vou puxando um bocadinho a fita atrás, bem controlada, através da equipa multidisciplinar, consegue então manter o padrão habitual de trabalhar, manter as suas tarefas, a sua rotina, conhecendo então também os seus sintomas no caso de surgir um surto, não é? Pode perfeitamente ter uma vida ativa, com propósito, satisfatória, sendo que isto é tanto mais possível quanto mais precoce for a intervenção e quanto mais multidisciplinar for e, por exemplo, esta questão da família. Há estudos que mostram que famílias onde há muita gritaria, nós chamamos a emoção expressa, muitas emoções negativas, é muito pior para a esquizofrenia. Por isso é que nós queremos trazer toda a gente para a intervenção. Por isso, sim, a mensagem final é positiva. Cada vez mais a esquizofrenia é uma doença crónica controlável, sendo certo que quanto mais cedo for tratada, melhor. Isso há que dizê-lo. Mas é importante também trazer para a inclusão. Assinalar este dia é precisamente informar as pessoas, não é, do que é a esquizofrenia, de que pessoas com esquizofrenia controlável são precisamente ativas e que não têm que ter receio, porque muitas vezes estas pessoas também são identificadas como pessoas violentas, não é? Justamente. Esse é um mito que existe. É um dos principais preconceitos à volta da esquizofrenia. Preconceito, exatamente. Quando, na verdade, as pessoas com esquizofrenia são mais vezes vítimas de violência do que serem elas próprias violentas. Como disse há pouco, elas têm tendência para se retirar cheias de medo.
Pronto. Em relação à sensibilização, eu acho que desde a pandemia tem havido imensa sensibilização para a doença mental, mas é principalmente depressão e ansiedade. Esta, a esquizofrenia e outra que é a doença bipolar, que são doenças com um impacto bastante grande, parece que ficaram um bocadinho esquecidas. Por isso eu acho importantíssimo que estejamos aqui a falar da esquizofrenia, para não ser sempre a depressão e a ansiedade, a depressão e a ansiedade. Por isso, sim. Outro problema que a esquizofrenia tem e que às vezes causa mais sofrimento que a própria doença em si, é esse, das pessoas terem preconceito. Às vezes eu tenho vontade de dizer aos meus doentes, olha, a tua principal doença é o estigma, que muitas vezes é a própria pessoa que tem sobre si mesma. Também. Eu não vou poder ir a isto porque eu tenho esquizofrenia. Eu não vou a este desafio porque tal, ou ninguém vai gostar de mim. Ou seja, nós temos que trabalhar o estigma, não só na sociedade, como depois na própria pessoa, que é o chamado estigma internalizado. Agradeço imenso estar aqui connosco. Muito Foi obrigada, um gosto. Sra. Doutora. Ainda bem que está connosco para assinalar este Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia, a doutora Inês Homem de Melo, médica psiquiatra, sempre pronta aqui a ajudar-nos.